Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje a gente vai fazer só uma revisão a respeito dos sentidos, tá? Os 5 sentidos que nós temos. Primeiro, os órgãos de sentidos. E vocês estão observando aí o nosso sistema nervoso central, tá? E a gente percebe que as terminações do sistema nervoso periférico são encontradas nos órgãos de sentido, como a pele, ouvido, olhos, língua e fossas nasais. E essas terminações elas servem para fazer a ligação com o sistema nervoso central. Qual a importância dos sentidos? Para que servem? Primeiro, eles são portas de entrada para todas as nossas ações. É a capacidade de distinguir estímulos provenientes do ambiente e mecanismos de relacionamento com o ambiente também. Aqui nós temos a estrutura da pele, né? A gente vê que ela é dividida em duas partes. Aí nós temos a epiderme, que é a parte mais superficial, e a derme, que é a parte mais profunda da pele. As camadas da pele, elas são divididas em duas principais, tá? Então nós temos a parte mais externa e a única que está em contato com o ambiente. Ela possui importante função de proteger o organismo contra os danos causados por agentes externos, e a derme é formada por tecido conjuntivo e é ricamente vascularizado. Na derme encontram-se algumas glândulas sudoríparas, sebáceas e terminações nervosas e folículos pilosos, tá? A hipoderme já é uma camada mais profunda da pele, também chamada de tela subcutânea. Ela é composta por células gordurosas, também chamadas de células adiposas, e é responsável pela reserva de nutrientes, proteção de vasos sanguíneos e nervos localizados nos níveis mais profundos da pele. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Essa daí todo mundo sabe. E que ela chega a medir cerca de 2 metros quadrados e pesar 4 quilogramas, tá? Uma outra coisa, não sei se vocês sabiam, mas a pele é suficientemente sensível para discriminar um ponto em relevo com apenas 0,006 milímetros de altura e 0,04 milímetros de largura quando tateando com a ponta dos dedos. Vocês sabiam disso? É interessante, né? Então, a pele é rica de receptores táteis, tá? Aí a gente observa que ela é uma estrutura bem complexa e que ela vai apresentar esses receptores aí, cada um com a função específica. Aí aqui, ó, nós temos receptor sensível ao tato leve, receptor sensível ao calor, receptor sensível ao frio, né? Receptor sensível à pressão, terminações nervosas, né? Nós temos os receptores de dor e nós temos também, além desses receptores, a gente também tem aí o pelo, né? Bom, agora a gustação. A gustação é primeiramente exercida pela língua, né? Embora ela apresenta regiões da faringe, palato e epiglottis também tem algumas sensibilidades. Aí nós temos aqui o olfato, com as suas regiões, a sua estrutura, tá? O olfato humano, ele tem na sua constituição o epitélio olfativo humano, ele contém cerca de 200 milhões de células sensoriais, cada qual com 6 pelos sensoriais. Um cachorro tem mais de 100 milhões de células sensoriais, né? Cada qual com pelo menos 100 pelos sensoriais. Os receptores olfativos são neurônios genuínos com receptores próprios que penetram no sistema nervoso central. Então existe uma relação entre os dois, né? A relação entre o olfato e o paladar. O gosto dos alimentos é uma combinação de sabores e aromas. Quando comemos moléculas que conferem sabor aos alimentos, são moléculas rápidas, né? Elas estimulam as papilas linguais e as moléculas aromáticas atingem as células olfativas.
Aí aqui nós temos a orelha, né? As partes, como a gente já viu, né? Alguns alunos até já fizeram um desenho esquemático da orelha, mostrando tanto as estruturas interna como externa. Então a orelha ela apresenta uma estrutura externa, que é a orelha externa, que ela tem na sua constituição pavilhão auditivo, canal auditivo da orelha. A orelha média, o canal ou caixa do tímpano, né? Ela apresenta o tímpano, os ossículos martelo, bigorna, estribo e a tuba auditiva. E a orelha interna, ou labirinto, que eu tenho o vestíbulo, os canais semicirculares, cóclea e o caracol. Aqui nós temos a direção, né, o trajeto do som, por onde ele entra. Então as ondas sonoras, elas vão penetrar pelo canal auditivo, passar pelo tímpano. Depois do tímpano, seguem pelos ossículos, né, bigorna, estribo, martelo. Logo em seguida, a orelha interna, e nós temos as cócleas, terminações nervosas, o nervo vestíbulo coclear, o cérebro e o som. Aí você sabia que o ouvido humano ele vai captar cerca de 400 mil tipos de sons, e que a orelha humana também participa, além do controle do equilíbrio, além de ouvir o controle do equilíbrio do corpo. E os canais semicirculares da orelha interna não contribuem para a audição, apenas para o equilíbrio. E que a energia sonora é transmitida através do ar por meio de movimento molecular, por isso no vácuo não existe som. Bom, agora vamos falar da visão. O olho é um órgão muito complexo. O olho tem aproximadamente 2,54 centímetros de largura, 2,54 centímetros de profundidade, 2,3 de altura, aproximadamente. Aqui nós temos a estrutura do olho humano, tá? Então, partes do olho, nós temos a córnea, tá? Que é uma estrutura transparente e resistente, que permite a passagem de luz para dentro do olho e ajuda a focalizá-la na retina. Nós temos a íris, que é a parte que dá cor aos olhos, controla a entrada de luz através da pupila, e a pupila, que é a abertura na íris, que aumenta ou diminui, controlando a quantidade de luz que penetra no olho. Aí o cristalino, que é uma lente biconvexa, que auxilia na focalização da imagem sobre a retina, e a retina, que é responsável pela transmissão das imagens recebidas pelo cérebro, através do nervo óptico. Aí nós temos a parte interna do olho, que é o humor aquoso, uma substância líquida que preenche o espaço entre a cóclea e o cristalino. Aí nós temos o cristalino, que é uma espécie de lente sólida situada através da íris, atrás da íris, e o humor vítreo, que é um fluido mais viscoso e gelatinoso que se situa entre o cristalino e a retina, preenchendo a câmara posterior do olho. Sua pressão mantém o globo ocular esférico. Aqui nós temos como ocorre a formação da imagem, né? O objeto e como ele vai se formar lá na retina. A acomodação visual, o que acontece? É quando o cristalino ele funciona como uma lente flexível e transparente, que serve para tornar a imagem mais nítida. Sua elasticidade lhe permite mudar de forma para focalizar os objetos situados a diferentes distâncias. Aqui nós temos alguns problemas de visão que a gente já viu na última aula. Nós temos a miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo e presbiopia, né? São alguns defeitos ligados à visão.